Eu enxerguei muito esse desespero que eu vivia de tocador de obras e via todos os problemas se repetindo, porque eu simplesmente fechava o contrato, fechava o projeto, fechava a obra e ia executar. E os problemas que surgiam, eu ia resolvendo. Quando eu comecei a planejar as coisas, fazer uma gestão antes da obra começar e durante a execução da obra, colocando os estagiários para acompanhar, fazer um checklist das situações, tendo o cronograma real de obra, tendo o orçamento mais detalhado, mais fiel, as coisas se tornam corriqueiras e tudo se torna mais rápido. Você tem muitas coisas que são repetitivas em todo tipo de profissão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um VOBcast, o podcast para empreendedores de arquitetura e construção. Meu nome é Ítalo Silva, eu sou um dos fundadores da VOB, uma plataforma de gestão de projetos e obras que está transformando o dia a dia de milhares de arquitetos, engenheiros e profissionais da construção civil. E no episódio de hoje, a gente está aqui para falar um pouco sobre gestão de obras sem achismos. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado super especial, que é o Renato Curvo. Ele que é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Mato Grosso e também possui graduação em análise de sistemas com especialização em planejamento e gestão de negócios. Além disso, é criador da Curvo Empreendimentos e professor universitário nos cursos de engenharia e arquitetura. Com apenas 40 anos de experiência e mais de 900 obras projetadas em São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso, Renato é autoridade na área e tem um compromisso com o compartilhamento desse conhecimento através da comunidade Curvo, pelo movimento Chega de Achismos, dos quais é criador, professor e mentor. Sua missão é ajudar profissionais de arquitetura e construção a fazerem as melhores escolhas em seus projetos e obras, de novo, sem achismos, viu? Sem mais delongas, Renato, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de poder estar participando aqui com vocês e já colocando, né, um profissional de peso, já digo que eu consegui emagrecer bastante para conseguir gerenciar e acompanhar as obras, que isso é muito importante já como uma dica, né? Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado mentalmente, mas também fisicamente, né? Só para brincar um pouco. Legal. E Renato, me conta aí um pouco sobre a sua trajetória. Eu queria ouvir aí um pouco sobre esses 40 anos de experiência. Eu comecei a brincar com construção civil em 1978. Quando eu comecei a fazer curso de Escola Técnica Federal, foi os primeiros tijolos que eu assentei no curso técnico. Depois me formei em engenheiro civil, em seguida, pela Universidade Federal, como você falou. Dali eu já comecei a trabalhar no Exército, porque eu já era um oficial da reserva, já tinha um curso de oficial e comecei a trabalhar com estradas, mas mais na parte técnica de gerenciamento de todas as equipes, militar e civil. Do Exército eu saí do Exército, pedi baixa para alçar voo, né? Fiz o curso de análise de sistemas enquanto estava no Exército e depois de todo esse conhecimento que eu adquiri nesses anos no Exército, falei, agora está na hora de alçar voo sozinho. E comecei a trabalhar como autônomo, minha primeira empresa, comecei a construir casa, fazer reformas, mas como todo profissional que está começando a alçar voo sozinho, comecei sendo um tocador de obras, como a gente fala popularmente, né? Aquela pessoa que pega o serviço, apagando incêndio, né? Acha que tudo está certo, acha que tudo está perfeito, que ele vai ganhar dinheiro nos contratos que ele fecha com a experiência que ele já adquiriu um pouquinho, ele se acha, né? E quebra a cara muitas vezes, eu já quebrei a cara no começo da profissão, e comecei a detectar como que eu posso fazer para ter qualidade do meu serviço e principalmente qualidade de vida. Porque quando você é um tocador de obras, no começo de profissão de muitos profissionais começam dessa forma, você não tem tempo para nada. Você está o dia inteiro cuidando das suas obras, dia inteiro cuidando de cliente, dia inteiro apagando incêndio, resolvendo os problemas que aparecem. Então, isso é o famoso tocador de obra. E a sua qualidade de vida vai para zero. Você não tem tempo para mais nada, não. E você não consegue também escalar. Você não consegue crescer
com a sua empresa ou com você sendo um profissional autônomo, você não consegue escalar porque não consegue absorver mais. A gente brinca que o profissional é engolido pelo negócio, né? Ele é engolido pelo negócio. E muitas vezes ele que faz a autofagocitose que a gente fala, ele mesmo que se engole, Se né? coloca nesse Ele entra em buraco, entropia por causa disso. E aí eu comecei a enxergar que sem uma gestão, sem uma administração, sem um planejamento de obra, ficava difícil eu conseguir aumentar o meu volume de serviço. Foi aí que eu comecei a implementar nos meus processos, nos meus projetos, nas minhas obras, todo esse sistema que a gente vai conversar agora. Que legal, cara. E deixa eu voltar dando um passo para trás aqui. Me conta, por que você foi resolver estudar engenharia civil? Assim? Então, o que te chamou a atenção? Lá em Cuiabá, eu sou formei em Cuiabá. Em Cuiabá só tinha o curso técnico de engenharia, que é o que eu fiz. Eu fiz como um segundo grau. A minha intenção inicial era fazer o curso de arquitetura, que eu sempre gostei de construção e sempre gostei de projetar, sempre, muito. Olha aí, ó, um engenheiro que gosta de arquitetura, né? Gosto muito. E briga muito com arquiteto, não, né? Não, pelo contrário. Aí que eu tenho mais afinidade, porque eu gosto e enxergo bastante. Né? Aí enxergo a visão do arquiteto. E isso não cria esse embate, pelo contrário, cria uma sinergia muito boa entre nós profissionais. E que eu acho que não tem que ter nunca embate. É uma profissão, são profissões com muitas coisas distintas, mas que o final é o mesmo, elas se complementam. Então, graças a Deus, eu sempre tive muita ligação, tanto com engenheiros quanto com arquitetos. Mas voltando ao que você perguntou, por que eu fiz isso, né? Então, eu queria arquitetura, Cuiabá não tinha o curso de arquitetura, e a gente não tinha muito tempo para estudar fora, aquela coisa toda, e eu passei para engenharia no primeiro vestibular. Falei, não, vou fazer engenharia mesmo. E me identifiquei muito, porque a engenharia, naquele tempo, na década de 80, começo dos anos 80, tinha muita coisa voltada para arquitetura, porque, para você ter uma ideia, Cuiabá tinha só 2 arquitetos. Caramba, que eram arquitetos? Na cidade e que eram professores nossos. Então, teve um professor que até brincou, olha, ou vocês aprendem a criar, a projetar, ou vocês não vão ter serviço, vão ficar esperando na fila os serviços nossos, os 2 arquitetos. Então, eu me identifiquei muito com a engenharia e com a arquitetura, e gostei, eu sempre gostei muito da matemática. Desde os 18 anos eu sou professor, já dava aula particular, alunos, depois. Nunca deixei de dar aula, sempre gostei também. Da matemática, de cursinho, pré-vestibular, muitos anos também. Aí eu parti para as faculdades. Quando eu me formei engenheiro, depois que eu saí do Exército, comecei a dar aula também nos cursos de engenharia e arquitetura. E como que foi essa transição ali, essa jornada com o Exército, assim? Como que surgiu isso? Então, no segundo ano de engenharia, eu tive que parar, que eu já estava com 18 anos, e fui servir o Exército. Mas como eu já tinha o primeiro ano de faculdade completo de engenharia, eu entrei num curso de NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Eu não queria, de jeito nenhum, entrar para o Exército, porque eu não queria parar meu curso. Sim. Mas naquele tempo era obrigatório. Até hoje é obrigatório, mas é mais seletivo, não para muito as pessoas que estão estudando, eles não tentam interromper. Mas naquele tempo não tinha era mais isso. Rígido. Era mais rígido, era regime militar ainda, né? 1982. E aí eu parei um ano de engenharia e fui fazer o curso de NPOR. Então eu me formei oficial da reserva, segundo tenente da reserva. Tá bom, guardei o certificado e voltei para a engenharia. No ano que eu estava me formando, surgiu uma vaga no batalhão de construção que tem em Cuiabá, no Monobec, para um engenheiro civil, mas que tivesse o certificado de oficial da reserva, porque eu me tornaria engenheiro militar. Foi um achado, né? Eu não tinha colado grau ainda e já estava trabalhando no Exército como engenheiro civil. Colei grau, finalizou o ano. No ano seguinte, entrei em janeiro já como engenheiro militar. E ali eu fiquei trabalhando na parte de estradas, mas também pela minha afinidade com arquitetura e com obras civis de construção de residências, eles me jogaram assim, me dispuseram todo tipo de serviço de reforma dos batalhões, reforma de casa dos oficiais, dos sargentos, círculo militar eu fiz reforma, tanto que eu fui o único oficial que a gente chama de segundo tenente, primeiro tenente, que recebeu o título honorário
do Círculo Militar. Era só reservado a coronéis, capitães, generais. Pô, parabéns, que legal. Ganhei cara. o título, né, por serviços prestados. Eu gostava. Sim. Eu terminava meu expediente no quartel, eu ia direto para o Círculo Militar, cuidar de obra, mexer com reforma, ampliação, salão de festas, projeto. Então, eu gosto do que eu faço. Então, isso me trouxe muito retorno, né? Isso faz muita diferença para até onde você chegou, né, cara? Porque você tá fazendo o que gosta. E hoje a gente tem muito essa geração, né, que tá, enfim, bem diferente dessa época mais passada, mais ainda na sua, né? E você, pô, depois do expediente, tá tentando buscar ali atrás do seu sonho, com certeza isso te ajudou bastante, né? No que você enxergou hoje, né? Muito. E daí, do Exército, eu resolvi alçar voo, né? Sozinho, pedi baixa do Exército e comecei a trabalhar com obras. Todo tipo de obra que aparecia, eu ia pegando. Isso ainda em Cuiabá? Em Cuiabá ainda. Depois eu me mudei para Londrina, no Paraná. Lá eu comecei a fazer projeto de combate a incêndio para os edifícios antigos, que não tinham nada de sistema de combate, e eu fazia adaptação, tanto em projeto quanto na execução das obras desses edifícios. Isso já era com a tua empresa? Já sozinho. Equipe, né, que a gente falava. E a gente contratava os terceirizados para fazerem os serviços. E foi muito bom. Voltei para Cuiabá, porque é minha terra natal, me casei, e ali eu comecei de novo com a construção residencial, que é o que eu mais gosto. O seu foco é construção residencial, então. Comercial também. Já Entendi. fiz bastante obras mistas, comercial, residencial e projetos também. E de Cuiabá eu me mudei alguns anos depois para Sinop, norte do Mato Grosso, que também era uma cidade que, na época, muito pequena, tinha menos de 50 mil habitantes, mas que eu via a perspectiva. Então, é uma questão de visão. Eu tinha uma visão muito interessante de Sinop, da região toda norte do Mato Grosso, que era um canteiro de obras, a cidade inteira. Falava, é aqui. Até o pessoal falou, você tá louco, Renato? A cidade só tem uma rua asfaltada, o resto tudo é chão. Falei, mas é aqui que a coisa vou construir a cidade, né? E não deu outra, né? No primeiro ano, eu cheguei em Sinop dando aula em escola para ter uma renda garantida. Sim. E trabalhando como autônomo. Mas em 6 meses eu tive que pedir demissão devido à demanda de projetos e obras, graças a Deus. Projetão, e abri a construtora de novo em Sinop, e lá fiquei 20 e poucos anos. E ainda lá também fazendo obras residenciais e também comerciais e projetos. Trabalhei bastante focado nisso. E aí o que eu estava conversando sobre os profissionais que estão iniciando. Eu, no meu escritório, na minha construtora, eu absorvi muitos estagiários. Logo em seguida, lá abriu o curso de engenharia e todos os estudantes precisavam estagiar. No meu escritório, eu tinha uma sala do tamanho dessa aqui, que tinha uma mesona enorme, que tinha 6 computadores, era a sala dos estagiários. Pedi estágio? Pode entrar. Horário livre, tudo, mas para aprender. E eu sempre tive muito prazer em ensinar. Então, para mim, era um prazer também estar explicando, então, ensinando. Desde aquela época, você já estava formando profissionais e jogando para a obra. Você quer estagiar, só que você vai para o barro, não vai ficar só no escritório, não. escritóriozinho é fácil, né? Arquitetos recém-formados que chegavam no escritório falavam, já compra sua botina que a gente vai para a obra. E é o melhor aprendizado. Sim. É o canteiro de obra, eu sou desse partido. Você tem que conhecer canteiro de obra. Não adianta ficar só na teoria e só no escritório. Você tem que partir para isso. E foi o que eu fiz muitos anos. Muitos profissionais se formaram, muitos leram a minha cartilha, entenderam a minha forma de trabalhar. Eu vou pedir só um... Pode tomar. Se eu tomar uma aqui também. E isso trouxe... já remetendo a um assunto até paralelo. Tendo esses estagiários recém-formados em engenharia, arquitetura, eles começaram a trabalhar como parceiros também no escritório. Quando eu me mudei de Mato Grosso para Santa Catarina, eu continuei com uma carteira de clientes muito grande em Mato Grosso. E os clientes me procuravam. E as parcerias que tocavam? E as parcerias, o que eu fazia? Os clientes aceitavam que eu fizesse todo o projeto à distância. A tecnologia está aí para isso, né? Fazia a distância, fechava contrato de obra, e no contrato eu colocava o engenheiro ou o arquiteto, que eram os parceiros meus, como correspondentes nossos. Então, eles eram os meus olhos na obra. Isso foi quando, mais ou menos? Desde 2016 até hoje. Que legal, cara. Antes mesmo da pandemia ali, você já estava fazendo o que muita gente está fazendo agora, né? Já fazia esse sistema de correspondência. Então,
fazia o projeto, fechava a obra, os construtores que eu já tinha lá, as equipes, eu fazia essas equipes trabalharem nessas obras com esse correspondente e eu executava a obra à distância. E funcionou e funciona até hoje. Eu estou com obras recém-concluídas lá em Sinop. Tem uma obra que está por começar, estou em processo de aprovação de projeto para fazer a obra também nesse sistema de correspondência. Quando eu me mudei de Santa Catarina aqui para São Paulo, continuei com a correspondência em Mato Grosso e agora em Santa Catarina. Por quê? Lá em Santa Catarina também eu entrei em faculdades para dar aula. Eu dei aula para os cursos de engenharia e arquitetura. Todas as disciplinas mais técnicas, até o 10º período, eu dava disciplinas principalmente para engenharia e um pouco para arquitetura. Muitos e muitos alunos, né? E esses alunos que quando se formaram, eu ainda morando lá, começamos a fazer alguns serviços em parceria. E hoje aqui eu em São Paulo também tenho projetos sendo aprovados e vão executar obras para mim como correspondência, é uma parceria. Então não é a Curva Empreendimentos, é a Rede Curva Empreendimentos, né? que legal, cara. Isso faz total diferença, né? Porque você consegue ter uma escalabilidade, são pessoas que você formou, né? Você conhece aí esses profissionais, que conversamos é difícil, né? mais ou menos a mesma língua, né? Agora, se alguém pergunta, Renato, então você pode fazer essa correspondência daqui para outro estado, para o Pará? Eu falo, não tenho condições, porque eu não conheço a mão de obra especializada lá, não conheço correspondentes. Então, para você poder fazer isso, você tem que ter a confiança de saber delegar. Você sempre fiscaliza, sempre controla, mas você tem que delegar para uma pessoa que você sabe do jeito que trabalha. Ela trabalha do jeito que você faz também. Aí é tranquilidade. A confiança, ela vai se construindo, né? Construindo, não tem como... não principalmente tem como com o seu nome na reta ali, né? A gente que está à frente de tudo, o contrato é fechado com a empresa minha. Exato. Então, não é com a empresa do correspondente. A responsabilidade se torna 100% nossa, inclusive da RT. A responsabilidade técnica é da gente, continua sendo. É uma forma bem interessante, eu gosto e une aquilo que eu falo, a profissão que eu gosto, que eu amo fazer, junto com outra coisa que eu amo fazer. É estar ensinando, participando, passando a experiência daquilo que eu sei. A gente, como eu falei para você antes da gente começar aqui o bate-papo, a gente tem 40 e poucos anos já na luta, na construção, e parece que nunca sabe nada, né? Sempre tem coisa nova e eu tenho muita sede de conhecer coisas novas. Essa é uma outra característica boa que todos os profissionais devem ter, conhecer tudo aquilo que está acontecendo no mercado, as evoluções que acontecem. E eu participei de muita coisa. Eu queria entrar nesse tópico aí. Me conta aí como que você viu essa evolução do nosso setor, que a gente sabe que é um dos setores mais atrasados, infelizmente, né? Mas a gente está aí para mudar isso, né? Tá para mudar. E muita coisa eu acho que a tecnologia para a construção, por mais que se considere muita coisa em atraso, mas ela é ponta em várias outras coisas, né? Tem vários setores que conseguem ser ponta no Brasil e no mundo. Inclusive o Brasil foi e é um país que ainda exporta mão de obra, serviço para outros países. Mas, voltando ao que você me perguntou, como que eu vi essa parte da tecnologia. Né? Então, para você ter na pele, né? Na pele tudo, para você ter uma ideia. Em 1978, quando eu fiz o curso técnico, nós tínhamos o sonho de adquirir uma calculadora científica. Por quê? Logaritmo, quando se calculava, era com tábua logarítmica. Era uma tabela com muitas folhas, log de todos os valores, porque não tinha calculadora. Então, eu não tive calculadora para começar a minha profissão de técnico. Aí, quando surgiram as calculadoras científicas... Tinha que aprender de verdade, né? Tinha que aprender. Tanto que a matemática, para mim, sempre foi boa, porque a gente fazia na mão. Né? Sim. Dessa evolução para o curso de engenharia civil, quando eu utilizei computador a primeira vez, foi no segundo ano para terceiro ano de engenharia, que a Universidade Federal tinha o computador de grande porte, o mainframe. A gente escrevia toda a programação de cálculo de viga, programação em 80 colunas, passava isso aí para o operador desse computador, ele digitalizava isso, sabe como? Cartão perfurado. Ele perfurava cada linha daquela, era um cartão. E a gente ia com uma caixa de sapato com os cartões, ele rodava isso aí saía a crítica do cálculo. Se tivesse algum erro de programação, o que acontecia? Já vinha qual que era aquela folha perfurada, aquele cartão perfurado que eu tinha que corrigir, ou a linha ou as linhas. A gente corrigia, ele perfurava, substituía o cartão e rodava o cálculo. Era o cálculo de viga, o cálculo de pilares, alguns cálculos
independentes, não existia o cálculo de uma edificação inteira como hoje a gente tem. Então, isso para mim era uma maravilha, eu adorava fazer isso. Então, eu passei por essa evolução. Isso que ainda demorava, né? Demora. Você entregava num dia, no segundo dia saía a crítica, no terceiro dia você rodava, no quarto dia que estava pronto. Era assim que funcionava. Ainda, todos os alunos para um computador só. Dessa parte que começaram a surgir os primeiros computadores. Quando eu me formei e entrei no Exército, em 1987, foi que surgiram os primeiros microcomputadores no Brasil. Eu comecei a trabalhar no Exército com um computador chamado o velho e querido 286, um disquete desse tamanho, não tinha nada de memória, e a gente programava em DOS e fazia muita coisa na planilha. É o DOS e o Lotus 123. E aí, como eu sou um apaixonado por tecnologia, gosto muito, eles viram isso na sessão técnica, compraram esse computador, me pagaram um curso de análise de sistemas, que aí por isso eu sou analista de sistemas também, para implementar, informatizar muita coisa que era feito manual no Exército. Todos os quantitativos e orçamentos de todos os serviços de uma estrada, desde subbase, base, pavimentação, tudo era feito manual. E aí eu consegui pegar todos os manuais do antigo DNR, hoje é DENIT, todos os manuais eu implementei no Lotus 123 e consegui fazer a indexação entre as planilhas. E aí, quando pedia um serviço, eu lançava, ainda tinha muito serviço manual, que era lançar o serviço e ele calculava toda a composição de custo completa. E isso foi muito bom para o Exército. Na época, isso aí... E para mim, então, me deleitava. No Exército não tinha esse negócio de hora extra. Mas quando eu assustava, era 8, 9 da noite, eu estava ali. Porque eu gostava de fazer isso também, né? Da tecnologia junto com a parte de construção. E aí eles me passaram também para fazer todo o sistema de controle de pessoal, de obra, de tudo. Então, eu fiz bastante isso. Por isso, achando que eu já sabia tudo, falei, agora sou doutor, né? Já sei tudo, sei até implementar. Tecnologia, obra é comigo, né? E quebrei a cara algumas vezes, viu? E isso é natural de muitos profissionais que resolvem fazer o sistema tocador de obra. E aí você vai pegando essa experiência toda e foi onde eu implementei todo o sistema de controle de obras e tudo nas minhas construções e consegui crescer enquanto empresa. E, principalmente, eu devo muito isso a ter aberto as portas para os profissionais, engenheiros, arquitetos, estagiários de curso de engenharia, depois a arquitetura, quando abriu lá, eu tinha muitos estagiários. E isso também fez alavancar a empresa como um todo. Porque por mais que você pense, eu vou colocar um estagiário, vou ter um pequeno custo e vou ainda ter que ter tempo para ensinar. E muitos profissionais não têm essa vontade. Eu gosto. É um investimento, né? No final investimento, nossa. E quantas vezes eu tinha 3, 4 obras, quem que cuidava para mim lá no canteiro? O estagiário. Ele era meus olhos, ele sabia como que eu fazia. Quando ele tinha dúvida, ele trazia. Não tínhamos celular na época. Olha só, não tinha celular. Como que vocês faziam? Era comunicação direta, ou via telefone ou via o escritório, caminhamento. Não tinha outra forma. Como mandar uma foto no Zap. Vou tirar uma fotinha, não tem. Me ajuda aqui, né? Ou vem aqui ou espera, né? Ou resolve, na verdade. Né? Exatamente. Em 98, lá em Sinop, já eu estava lá, tive acesso a primeira vez ao R13 e R14, AutoCAD. 98 isso. E quase todos os profissionais ainda, porque eu fiz cálculo estrutural de prédios, vários pavimentos, tudo na mão. Eu tinha 2, 3 resmas de folha sulfite, tudo de cálculo. Desenho, tudo à mão, sempre fizemos isso, porque não existia essa tecnologia de hoje. Então, você quando passa tudo isso, você vê essa evolução, fala, gente, como que eu posso reclamar hoje que eu não consigo fazer alguma coisa tendo tudo isso à mão? Basta correr atrás, desculpa, bati aqui. Tranquilo. Basta correr atrás, você conhecer como funciona, se dedicar mesmo, né? Eu, em 98, já comecei a rabiscar no AutoCAD sozinho, depois fiz um curso rápido. E aí, fazendo à mão e fazendo em paralelo com o AutoCAD, rapidamente minha prancheta virou objeto de depósito de coisas, porque eu já fazia tudo no AutoCAD. Aí tinha as impressoras, que eram aquelas impressoras grandes, com aqueles cheiro de... Não lembro bem o cheiro, mas eram as impressoras que saíam tudo... O projeto em azul, né? O verde e azul com linhas pretas, não tinha negócio de colorido. Mas tudo isso foi evolução. E quando você acompanha a evolução, você consegue crescer. E quando você acompanha a evolução, você também consegue se despontar. Acontece muito de profissionais que resistem
a tecnologia. Essa tecnologia ainda tem muito para evoluir, deixa evoluir primeiro para eu entrar. Veja se ela já foi validada. Entre, estude, vá a fundo nela, porque você vai se despontar, você vai estar sempre à frente. Não vai ser aquele profissional que vai estar sempre correndo atrás. Não. Você vai ser aquele profissional que os outros estarão correndo atrás de você. Exatamente. É assim que eu enxergo. Eu falo muito disso também porque tem muitos profissionais, né? E aí tem um grande desafio, porque eles acabam usando a gestão tradicional de obras, vamos dizer assim, Sim. como desculpa, né? Eu estou afundado no operacional. Mas eu não tenho tempo. Mas quem quer dá um jeito. E é justamente aquela tecnologia que vai te ajudar a ganhar tempo. É ferramenta. Aquela é uma ferramenta para te ajudar. Cortar azulejo com a cortadeira, ou cortar com a maquita, ou com outras ferramentas, já é uma facilitação, um ganho de tempo. A tecnologia é a mesma coisa que você está falando. Exatamente. É um ganho de tempo. E isso que você comentou também eu acho bem relevante, essa questão que você comentou desde quando a gente estava conversando aqui atrás, que é investir nas pessoas, né? Uhum. Porque a gente tem, e não só na construção civil, mas em todos os mercados, assim, eu diria, né, do mundo mais tradicionais, vamos dizer assim, a gente tem essa característica do empresário ali ter aquela relação muito empresário-funcionário. E quando você olha para as empresas que mais crescem, a mentalidade é totalmente diferente, né? O empresário ele enxerga aquela pessoa como, de fato, um dono de parte do time dele. Exatamente. E faz um investimento, porque mesmo que aquela pessoa saia no futuro, você está formando, e no tempo que ela estiver ali, ela vai trazer retorno. Contribui muito, né? muito. Exatamente. Você sabe uma coisa que eu sempre falei no meu escritório, e meus ex-colaboradores que estavam lá em Mato Grosso na época, e os que estão hoje ainda falam a mesma coisa. Você está entrando hoje para trabalhar aqui comigo como parceiro, como funcionário, como terceirizado, mas eu quero te ver longe daqui. Ele assustava, falei, mas como? Eu estou acabando de entrar, você já me quer ver fora daqui? É uma boa notícia, vai falei, mandar bem, eu quero que você estude, aprenda o máximo possível para você alçar voo sozinho também. Então eu quero você longe daqui, crescendo, eu quero te ver grande. E sempre coloquei essa filosofia na cabeça dessas pessoas que trabalhavam comigo e que trabalham comigo. Por quê? Não são as pessoas que ficam estagnadas. Eu falo, as pessoas dizem, mas você está fazendo isso por ele? Eu falei, não, estou fazendo por mim também. Porque se essas pessoas estão buscando esse conhecimento, esse crescimento profissional, quanta coisa ele está trazendo para mim enquanto ele estiver comigo. Exato. Então ele vai estar sempre dedicado, sempre querendo mais, sempre querendo aprender, pensando em alçar voo sozinho, crescer sozinho, e que é isso que a gente impulsiona, mas enquanto ele está com a gente, está contribuindo o máximo possível. Ele vive a empresa, veste a camisa da empresa. Exato, é totalmente diferente daquela relação mais tradicional, né? Faz muita diferença. A gente tem muito essa cultura aqui na Volbe também, eu brinco com todo mundo que vem trabalhar aqui do tipo, cara, você não está estudando a mais pela Volbe. A Volbe vai se beneficiar? Vai, obviamente vai, mas seu conhecimento que você está trazendo aqui é para a vida inteira, né, cara? Qualquer lugar. Se aqui ficar pequeno algum dia para você, você vai poder usar isso em outro lugar, né? Que é o que você comentou, né? Eu quero que você aprenda tanto que uma hora vai ficar pequeno e você vai querer sair e montar seu negócio, né? E eu sempre cutuquei. E sempre consegui que vários desses profissionais crescessem. E são parceiros. São grandes parceiros nossos. Alguns que até hoje são correspondentes. E outros a gente vê uma satisfação gigante. Você vê aquele profissional ganhando prêmios na cidade onde a gente trabalhava, em outras cidades, se destacando, crescendo a sensação muito boa, né? Muito bom, é gostoso demais. Isso dá mais ânimo ainda para os próximos 50 anos eu continuar fazendo isso. Aí né? sim, hein? Olha aí, galera, o tanto de gente que vai ser formada aí. Ô Renato, me conta um pouco dessa questão que você comentou, dessa metodologia que você foi desenvolvendo ali para deixar de ser alguém que estava apagando incêndio, tocar a obra, e de fato ser um gestor, ser um empresário ali e conseguir criar um negócio de sucesso. Eu enxerguei muito esse desespero que eu vivia de tocador de obras e via todos os problemas se repetindo, porque eu simplesmente fechava o contrato, fechava o projeto, fechava a obra e ia executar. E os problemas que surgiam, eu ia resolvendo. Quando eu comecei a planejar as coisas, fazer uma gestão antes da obra começar e durante a execução da obra, colocando os estagiários para acompanhar, fazer um checklist das situações, tendo o cronograma real de obra, tendo o orçamento mais detalhado, mais fiel. Informações atualizadas. Atualizadas. O que acontecia? Inicialmente parece que a gente perde um pouco mais de tempo. Muitos profissionais ainda falam que fazer tudo isso detalhado é perder tempo.
até fazendo um paralelo, quando você ensina um servente se transformar no que a gente chamava meia colher, se transformar num pedreiro, eu pegava o melhor pedreiro e colocava auxiliando esse servente a sentar tijolo, por exemplo. Então, faz uma fiada, eu ensinei eles. Façam cada fiada, batendo prumo, molhando certinho, deixando o tijolo bem perfeito. Ele não fazia quase nada por dia. Mas com os dias passando, ele ia pegando velocidade, mas fazendo certo. Então, você pega a velocidade no serviço, fazendo ele bem feito, é com a prática do bem feito. Se você se acostuma a fazer um mal feito, você pega uma prática gigante e fazer sempre mal feito. Então, isso foi uma coisa que eu joguei como filosofia também. Se você procura fazer a coisa com velocidade, mas bem feita, no começo você perde tempo, mas depois você evolui. E no planejamento, gestão de preparação de obra, execução de obra com isso, as primeiras obras são chatas, cara. Você perde muito tempo, muita, entre aspas, burocracia que se fala, né? Você não vê o resultado ali na hora, mas... No começo não, mas com o passar do tempo, todo mundo entrando na filosofia, na conduta da empresa, as coisas se tornam corriqueiras e tudo se torna mais rápido. Você tem muitas coisas que são repetitivas em todo tipo de profissão. É o atalho que, se você não faz, cara, depois vai... Todo aquele trabalho, aquele tempo que você achou que você estava perdendo, vai ser pior, né? Depois, exatamente. Quando a obra começar a desandar, é resolvedor não tem solução, de problemas. Né, então, se você faz o planejamento e gestão, o que acontece? As obras correm melhor, problemas, imprevistos, a gente vai falar sobre isso também, mas acontece. Mas quando você faz isso, você, como gestor da empresa, agora eu estou falando da empresa, você é gestor da empresa, você está com os olhos voltados para fora da empresa. Você está cuidando de captação de clientes, você está correndo atrás de qualificação profissional para você e para os seus colaboradores. Você tem tempo para estudar novas tecnologias e preparar essas tecnologias para implementar no seu negócio. Agora, se você fica ali voltado para o seu negócio, lá para dentro somente isso, cuidando dos problemas de obra, cuidando da obra em si, você não tem tempo. Tem outro ditado que eu sempre digo: quem tem tempo, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, se você tem pessoas que Quanto mais você trabalha... quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Você coloca os colaboradores que estão evoluindo, que vão crescer e que vão sair depois para serem gestores do seu próprio negócio, mas enquanto eles estão ali, eles estão cuidando do negócio. E você está com os olhos voltados para fora para implementar e fazer sua empresa crescer. Essa filosofia básica que se usa. É desapegar com processos, né? Exatamente. Também não adianta, vamos lá e se vira aí, né? Porque só vai dar problema. E aí acontece aquela coisa de delegar, mais controlar. Exato. E a tecnologia serve para isso. Você delega e você tem tudo à mão depois para você fazer os controles. As pessoas que estão ali também estão usando tecnologia para te facilitar. Até o que você falou, não tinha celular, não tinha como tirar foto. Hoje, você pode passar o dia tirando foto de todos os processos que acontecem na obra e a gente tem visão real, vídeo, áudio. Eu executei uma obra para uma empresa de segurança em Sinop, eu estando em Santa Catarina, que o proprietário, que ele já trabalhava há muitos anos e fez projetos comigo e obra comigo. E eu executei um projeto e obra com ele lá, eu morando em Santa Catarina. Como ele é uma empresa de segurança, ele tinha todo aquele sistema de câmeras. Ele encheu de câmera para todo lado da obra. E aí o operador dele, à distância, também instalou o sistema que eles tinham no meu computador. Eu tinha acesso à câmera, várias câmeras simultâneas ao mesmo tempo. Eu conversava com o mestre de obra, olhando para ele, explicando para ele, ou quando eu via que tinha alguma coisa que não estava do meu agrado, eu chamava ele, fazia chamada e a gente conversava, ele olhando para a câmera e conversando comigo. Ele não me via, mas eu estava lá. Essa é a importância da mentalidade, né? Porque se a gente for fazer analogia aqui que a gente está falando de ter essa mentalidade, o que muitos profissionais mais tradicionais achariam, falam, não, ele quer fiscalizar meu serviço, ele não vai olhar com um olhar positivo, como você olhou, né? De ajudar. Cara, vai me ajudar a entregar uma obra melhor. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer. E a tecnologia está aí para isso, né? Sim. Então, fazer os controles de obra, ter isso, te sobra tempo para você fazer a empresa crescer, voltado para fora. E também uma coisa que eu não abro mão, qualidade de vida da gente. Aí eu já estou falando aqui por causa desse capacete branco meu, né? Vão passando, alguns anos vão passando, e quando você dá uma olhadinha para trás, você viu que muita coisa você deixou de fazer. Quando eu falei para você que eu enxerguei Sinop como uma cidade que estava crescendo, foi um dos motivos grandes que eu tive para tomar a decisão de mudar para lá. Mas um dos outros motivos, e mais forte de todos, foi que eu tinha 2 filhos, o mais velho 1 ano e meio, a novinha recém-nascida, com 1 mês.
Foi rapidinho, 2 filhos ali. Já engatou. E o filho mais velho, que tinha 1 ano e meio, ele falava o nome da mãe, da avó, mamãe, vovó, titia, até o nome da cachorra da minha mãe ele falava. E não falava papai, porque eu não tinha tempo para ele. Eu saía às 6 horas da manhã, chegava às 10 da noite. Estava dormindo. Eu não conhecia ele só fim de semana. Falei, não é isso que eu quero para mim. Foi aí que eu dei essa virada de chave, de mudar de cidade e de mudar de conduta de trabalho. Formato de trabalho. E aí me sobrou tempo para a vida, para a família e para crescer minha empresa, que cresceu muito rapidamente também. Usando essa parte de controle de obra, controle de projeto, controle do escritório. Gestão e muitas outras coisas, né? Cara? E a tecnologia. Uma mentalidade pensando à frente no negócio. Exatamente. E aí eu queria entrar nesse ponto, né? A gente sabe que obra sempre vai dar problema. Não tem como. Sempre tem alguma coisa. Você consegue minimizar. Você consegue minimizar. E estar preparado para resolver. Como que você lida com isso no dia a dia? Tem várias situações. Tem problemas que são inerentes da construção, que são inerentes da vida. Tem problemas de obra que acontecem, por exemplo, nós estamos tendo um problema muito sério na nossa região de dengue. Já tive vários funcionários trabalhando em home office, pedreiro trabalhando em home office, porque estava acamado. E você pensa, desculpa, não é. Está acontecendo muito sério isso. Teve colaborador nosso terceirizado de vidro que ficou 10 dias ausente, né, atrasou algumas coisas da obra, porque ele estava realmente, era ele que fazia aquilo principal da empresa, e a empresa ligou, ele está acamado, está com a dengue bem pesada. Quando ele entrou na obra, 10 dias depois, eu levei um susto. Era um palito de gente magro, de tanto problema que ele teve com a dengue. Então, são problemas que surgem e que você não tem como prever. A certa época do ano, a obra tem que preparar porque vai ter dengue, não é isso? Ou vai ter uma nova pandemia. Ou uma pandemia, ou qualquer situação. Obras, por exemplo, que você toca à distância, não à distância você, mas que está distante do grande centro. Você tem deslocamento, por exemplo, de caminhão, deslocamento de betoneira, deslocamento de concreto. Se esse caminhão quebra no meio do caminho, lá na hora parou a concretagem, parou tudo, greve. Lá em Mato Grosso a gente tinha problema de índio travar a estrada por fazer as manifestações deles. A gente parar tudo, não ter fornecimento de material para a cidade, porque estava 10 dias a estrada parada. Então, são situações que a gente se depara com obra que são imprevistos, que você muitas vezes não tem como o próprio nome diz, não é previsível, você não previa isso. E aí você tem que tomar atitudes para minimizar a situação. Resolver não tem como, que não está... alguns problemas não estão no seu controle, você não tem controle sobre eles. Mas na construção tem muitos problemas que acontecem. Que 80% das vezes, né? Não sei o percentual, mas muitos problemas que acontecem em obra estariam sob controle desse profissional. Você teria controle de minimizar ou evitar esses problemas. Que a gente fala, você tem um controle de riscos, você prevê as coisas que acontecem, que podem vir a acontecer. É um exemplo bem simples. Você está numa região que tem muita chuva. Você sabe que aquela época é uma época de muita chuva. Você vai concretar uma laje. E você tem previsão do tempo, tem tudo, mas a previsão não é certeza. Você não vai ter preparado tudo para fazer uma previsão, para esse risco de chover exatamente na hora que você está concretando. E se você tem uma concretagem, o concreto ainda não deu a pega. Se choveu, o que vai fazer? Vai lavar tudo. E você imagina ficar só os pedregulhos, como a gente fala popularmente, só agregado em cima da laje e aquele cimento, aquele concreto todo se esvaindo. Você tem que desmontar, lavar. Ralo, literalmente, né? Então, são imprevistos. Aqui, a chuva é uma previsão, é imprevisto. Mas você tem como se precaver para certos imprevistos. É isso que eu falo, é controle de risco, um planejamento de risco. E aí você minimiza muitos desses problemas de obra. E começa desde um bom contrato, né? Desde a relação com o cliente, que eu falo muito aqui também, que muitos profissionais do nosso setor, enfim, é um serviço técnico, né, cara? E a maioria dos clientes não consegue entender a linguagem do profissional. Não. Então, se a gente não começa desde o alinhamento com o cliente, já é o começo da merda, vamos dizer assim, né? Já começou errado, porque uma hora vai ter alguma discussão no meio da obra, porque ou algo não estava em contrato, ou não foi deixado claro, né? E a gente está falando de algo simples até, né? Simples. Porque é um contrato, não é nem um serviço executado errado, ou algo nesse sentido, com uma mão de obra que é bem mais difícil. Né, de lidar. O que acontece bastante com relação a contratos é que nós profissionais, a maioria de nós, muitas vezes,
estando fazendo uma coisa corriqueiramente, ela se torna simples para a gente. Mas para o cliente que vai te contratar para fazer aquele serviço, talvez seja a primeira ou a segunda obra que ele está fazendo, ele não tem noção. Então, cabe a nós orientar esse cliente. Educar, né? Daquilo que a gente acha que é simples. Muitas vezes é simples demais para nós, para o cliente ele está perdido, não está sabendo, ele não sabia que ia acontecer aquilo. Então, você faz a previsão de tudo que vai acontecer na obra, os custos, o prazo, e orienta o seu cliente. Aonde que ele pode intervir, o que ele não pode intervir. Tem cliente que entra na obra e dá ordem para o pedreiro fazer um serviço do jeito que ele queria e não é o serviço da forma correta e atrasa tudo. Então, se você faz uma gestão do seu cliente, prepara em contrato e coloca tudo isso em contrato, e eu digo assim, contrato bem feito, um advogado amigo meu lá de Mato Grosso que falava assim, Renato, em contrato, tudo que abunda não redunda. O que é isso? Você pode repetir coisas que têm que ser feitas ou não vão ser feitas várias vezes que não há redundância num contrato, porque ele reafirma, ele fortalece aquilo para o cliente entender. Então, se você fecha bons contratos, os riscos de você também ter problemas, cliente, mão de obra, você, são bastante minimizados nesse sentido. Então, e o alinhamento de expectativa também, né? Meu Deus do céu. Falando também de imprevistos, como a gente estava conversando aqui, se você tem atraso uma possibilidade de um atraso numa concretagem por N fatores, se você tem atraso por causa de condições climáticas, você tem atraso por muitas situações, o que você tem que fazer para prever esses imprevistos? Você não vai prever a chuva, fazer dança da chuva para resolver, você não vai fazer essas coisas e ir lá consertar o caminhão. Você tem que fazer, bom, se existe essa possibilidade, e acontece em grande parte das obras alguns imprevistos, se eu dei um prazo para execução de 100, eu sempre procuro colocar uma pequena gordura nesse prazo. Nem a mão de obra precisa saber disso. Quem que tem que saber disso é não da gordura, tem que saber do prazo é o cliente. Se você dá o prazo para o cliente, você dá o prazo para você mesmo. Bom, eu tenho um prazo de 1 ano. Tá bom, mas existe a possibilidade de imprevistos. Por que eu não vou aumentar isso para 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses? Se eu conseguir, pelos imprevistos, se forem pequenos, conseguir cumprir num ano, que maravilha. Mas trabalhar no fio da navalha no prazo curto... Não, inclusive o orçamento também, né? Que é a contingência... Entra tudo, né? Outra, Entra tudo. Quantificação de materiais, orçamentos, tudo. Quando você passa um valor para o cliente de serviço, um quantitativo, às vezes tem cliente que fala, não, pode deixar que eu vou comprar alguns materiais porque eu tenho um amigo. Tá bom. Aí eu peço para ele lá um quantitativo de ferragem, por exemplo. O cliente compra aquela ferragem, ele está todo feliz porque ele conseguiu um desconto, comprou e entregou na obra, tá legal. Se você fez aquele quantitativo na risca, não jogou a quantidade acima para recortes, para perdas, para alguma coisinha a mais, se você depois chega para o cliente, está faltando tantas barras. Rapaz, aquilo você cria uma animosidade com o cliente e são coisas simples de você prever. Então, sempre nos meus quantitativos, orçamentos, material... E o cliente não vai reclamar, né? Também, se você for transparente. Não, ele não tem noção. E não é que eu estou fazendo meu cliente gastar mais. Não, eu estou fazendo meu cliente feliz. A intenção, né, da gente é fazer o cliente feliz. Se sobrou algum pouco de ferragem, você consegue comercializar para outra obra e ainda devolve dinheiro para o cliente. Fidelização de cliente. São coisas que eu estou falando aqui que isso não está escrito em cartilha, não está escrito em nada. Isso vem da experiência. Ah, mas eu sou profissional novo, o que eu vou fazer até eu adquirir toda essa experiência? Só de você estar escutando aqui... Já é uma evolução, você já está tendo uma evolução. Então, É. quantas imersões, quantos treinamentos você não pode fazer e não passar pelos problemas que muitos profissionais já passaram? No meu caso, é um exemplo vivo disso, Total. né? 40 anos sempre tendo uma situação ou outra que a gente já cria isso É como casca, uma cartilha né? da gente e a gente implementa isso como uma filosofia da empresa, como regra construtiva, regra de planejamento e gestão, que esses problemas que para muitos é corriqueiro, para a gente minimiza ou praticamente elimina. Principalmente cuidar muito da insatisfação daqueles que nos contratam ou dos serviços que a gente está fazendo para a gente mesmo. Total. Evitar. Foi engraçado esse lance que você comentou de devolver o dinheiro, porque quando a gente fazia obra de reformas de apartamento aqui em São Paulo, Sim. 2019, né? Antes de fundar a Aham. VOB.
E aí, cara, teve uma das obras, a gente também sempre teve muito também essa mentalidade, né? O Guilherme, que é meu sócio, que é engenheiro civil, ele, enfim, ele tinha que estar aqui, mas infelizmente ele adoeceu, não conseguiu estar aqui. Mas ele é um engenheiro também nessa pegada, assim, muito chato, num bom sentido, né? E, cara, teve um cliente uma vez que a gente chegou e devolveu o dinheiro pra ele no final da obra. O cliente falou assim, mas como assim? Que aconteceu, sabe? Eu falei, não, cara, a gente tinha separado a contingência, a gente conseguiu fazer, tá aqui. Tava em contrato já estipulado. E aí aquele cliente depois indicou a gente para outros e aí que começa, né, a se criar essa marca. Você consegue criar essa rede, você consegue criar sua clientela e você crescer. Uma das formas, não adianta, eu digo, uma das formas interessantes e boas de você fazer captação de clientes é o boca a boca, é a indicação. Existem várias formas tecnológicas de você captar clientes, captar leads, como a gente fala, que é também uma forma que eu implemento na minha empresa e capto e consigo gerar novos serviços, mas o boca a boca ele te dá aquele respaldo, inclusive para esses clientes que não te conhecem ainda. Exato. Então, você tendo essa referência é muito importante. E então, de graça, né? Cuidar disso, eu falo, é fundamental para o empreendedor, para o profissional, seja ele com uma grande equipe, uma grande empresa, ou seja ele equipe, cuide muito, zele muito pelo seu profissionalismo e pelo seu cliente. É muito importante isso. E Renato, eu queria entender um pouco assim dessa questão que você comentou de coletar desses aprendizados em termos de dados, de históricos de obras, etc. Como que você tem algum processo? Vamos pegar um exemplo de alguém que está querendo fazer isso hoje, que está lá tocando obra, que está afundado no operacional. Exatamente. Além, beleza, né? A gente comentou aqui, poxa, esse cara tem que arranjar tempo para estudar sobre novas tecnologias, mas também tem que arranjar tempo para organizar os processos internos e etc. É um conjunto de coisas. Como que esse cara começa, né? Ele dá esse pontapé inicial na sua visão. Se você estivesse lá voltando atrás, tipo, afundado, o que você faria? Assim? Uma das formas de você ter referência do que você vai fazer para frente é você olhar um pouco para trás, você ter história. Se você tem a história, você consegue fazer o futuro com essa história, com esse passado. Então, o passado serve de referência. Em obra, é a mesma coisa. Se você executou uma obra e você tem as referências daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, daquilo que foi mudado ou não, isso não pode ficar só na memória. A memória da gente é volátil. Eu estou falando com você agora, tem um monte de coisa que eu não estou lembrando de falar agora, porque não tem como. Agora, se você documenta isso, você tem uma referência para você ler essa história. E a equipe também, né? A equipe, todo mundo. Quando a gente era sozinho, ou quando não tinha o computador, não tinha a tecnologia, tudo era feito à mão. Então, muitos relatórios você fazer quando você prestava serviço para outras empresas ou para você mesmo. Então, você faz um checklist, fazia isso à mão. Hoje, a tecnologia fornece para a gente de você ter histórico de tudo que aconteceu diariamente na obra. Então, tendo esse histórico, você filtra, como eu faço. Hoje eu tenho uma relação para cada tipo de obra, se é obra residencial, pequena, grande, se é comercial, todo tipo de serviço que eu vou executar, eu já tenho uma referência básica daquilo que é praxe, que é básico eu fazer, aquilo que é praxe eu executar, aquilo que é praxe eu cuidar, evitar. Tudo isso eu já tenho. Com o seu tipo de serviço, né? Porque muita gente também tenta pegar... deixa eu pegar a receita do fulano. Não vai funcionar. Não. Cada um tem um jeito, né? Só para você ter uma ideia, você sabe disso, você pode pegar duas reformas idênticas, dois apartamentos idênticos, fazer a reforma igual, uma vai correr de um jeito e outra vai correr de outro. São situações diferentes. É ser humano que está ali, é material que está ali, é tempo, tudo. Então, você tendo uma referência básica, o que vai acontecendo do dia a dia de obra já corre mais... normal, já acontece mais bem tranquilo, né? É dessa forma que eu faço. Hoje a gente tem a facilidade nossa de ter um sistema, ter uma lista, como eu falei, de serviço, de coisa, cartilha da empresa. A minha cartilha não é que está no meu bolso, não. Essa cartilha está onde? Está numa nuvem que todos têm acesso àquilo que eu quero que tenha para saber. Controle, como executar, ela sabe a filosofia, sabe a conduta da empresa, tem as listas de coisas que ele tem que respeitar. Você treina a pessoa inicialmente para isso, depois ela tem a ferramenta na mão para usar. Então isso é muito importante, treinamento de obra. Eu estava até comentando há pouco sobre isso também. Você, quando vai começar uma obra, a filosofia nossa é passar o que a empresa aceita, o que ela não aceita, o que ela faz, o que não. E isso... Para o cliente? Não, para a mão de obra. Para a mão de obra, mas entendi. Você como sabe se fosse um onboarding ali. Exatamente. E você sabe que a mão de obra que está começando o serviço,
não é aquela que vai estar o tempo todo na obra. Vários outros vão entrando no meio do caminho, sejam eles da empresa, sejam eles terceirizados, parceirizados, terceirizado do terceirizado, que entra na obra. Como que você vai treinar todo mundo já sabendo que ele vai entrar? Só se você tem os manuais. Mas aí o que a gente faz? Pode colocar na obra informativos, coisas básicas que a empresa usa como filosofia. Por exemplo, lá nas minhas obras, música, radinho, som, JBL, não pode durante o horário de expediente. Tem os intervalos, tem horário de almoço, tem intervalo de 15 minutos para descanso. Pode botar o som torando do jeito que você quiser. Mas começou o expediente... Foca no trabalho. Então ali tem... Não, música não é permitido, fone de ouvido. Isso é até lei, né? É questão de segurança do trabalho. Sim. Então, mas muitos organização, que chegam... né? Na organização obra, na obra. E olha, se eu for falar para você, tem tanta coisa para ser feita, que tem que ser feita, mas as pessoas não lembram. Então, se você bota o lembrete, como a gente entra no lugar, sorria, você está sendo filmado, então você já sabe que ele tem uma câmera que você não pode cutucar o nariz, que a câmera vai estar vendo. E a mão de obra que está na obra é a mesma coisa. Ele viu o cartaz, ele entrou o primeiro dia, ele já sabe que ali som não é permitido. E celular... é um pouco de cultura também, né? Porque não adianta também só ter as cartilhas, né? Mas e deixar a pessoa livre. E a pessoa não seguir aquilo. Então, exatamente. Querendo ou não, você também vai ter que... Você qualifica os seus fornecedores para quem está de acordo com aquilo, né? Exatamente. Porque, cara, aqui as regras são essas, né? Você quer fazer parte desse ambiente, é assim. Né? E para você ter essas cartilhas, para você ter esses controles, ter essa lista de história do que aconteceu para você implementar na sua empresa tudo, hoje a tecnologia está pronta para isso, né? Total. Você tem história guardada quanto você quiser, de espaço, de memória, de tudo, para você ter isso. E você filtra e vai colocando aquilo que você quer. E isso eu vim fazendo ao longo dos anos. Que eu coloquei toda essa implementação, que hoje eu trabalho dessa forma. E não digo que já está... pronta, não. Muita coisa nova que está surgindo, eu tenho que implementar. Então, novos fornecedores já vão, né? Novas metodologias já vai ter que se adaptar. No começo, por exemplo, quando o celular ainda não era em larga escala, eram só poucas pessoas que tinham. Às vezes nós tínhamos e mais o mestre de obras tinha, a gente se comunicava. Hoje não existe uma pessoa que não tenha o celular à mão. Então, o que tive que fazer logo que começou toda a mão de obra ter o celular? Colocar como filosofia da empresa celular só no intervalo também. E se tiver alguma situação que você está aguardando uma informação ou outra de família, de qualquer coisa, a gente tem um espaço que pode se deixar do celular, que se tocar o celular, sempre uma pessoa vai estar ali perto para poder atender e falar, fulano, tem uma situação e tal. Mas para ser uma situação atípica. E algumas pessoas da empresa, como os encarregados, o mestre de obras, quem vai fiscalizar é livre, lógico. São as pessoas que têm que ter a comunicação, têm que ter o tablet para olhar, até projetos, às vezes a gente manda por ali fotos, imagens, aí a pessoa tem que ter acesso à tecnologia. Não tem como você falar, na obra não entra tecnologia. Não, pelo amor de Deus, aí você está indo contra ela, pelo amor de Deus. Mas tem que saber usá-la, dosar. Eu falo São muito, regras, viu? Né? Eu falo muito. Vamos aí, tá bom. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, e uso como grande filosofia para mim. Tudo em excesso na vida faz mal. Até beber água em excesso faz mal. A falta de água também. A quantidade de água, como que você sabe qual a quantidade de água que você tem que beber? É um ponto de equilíbrio que cada organismo tem. Nem a falta, nem o excesso. As duas pontas é o excesso. O excesso da falta e o excesso do excesso. Você tem que procurar equilíbrio. Em obra é a mesma coisa. Se a gente for a ferro e fogo, com a mão de obra, com todos, parceirizados, terceirizados, engenheiros, arquitetos, quem estiver trabalhando com você. Se você for a ferro e fogo com tudo, você está sendo extremo. Se você relaxar, gerar, deixa fazer o que quer, você está sendo outro extremo. Você tem que achar um equilíbrio, que todo mundo trabalhe da forma equilibrada. É o que eu falo. Na vida, tudo é equilíbrio. Nunca deve ter excesso. Na falta, no excesso. Pensando assim, muita coisa você joga para a sua vida pessoal e joga para a empresa também. Equilibrar as coisas. De vida, de viver, né, cara? Como empresário, porque você não consegue separar as coisas. Né? E eu já jogo isso como uma experiência de vida. A partir do momento que eu comecei a tentar equilibrar inclusive temperamento,
equilibrar a forma de falar com as pessoas que você está tratando. Temperamento é difícil, viu? Mas tem que aprender. Se você não aprender, pula do pé de alface, vai pro poço lá beber água. Alguém tem que fazer, tem que aprender. Então, existem formas, existem métodos, existem toda forma de trabalho que você, inclusive o seu temperamento, você tem que adequar ao mercado. Não adianta. Exato. Tem tanta história para contar que... Eu queria te perguntar, eu ia mudar um pouco a parte de obra e eu queria entender um pouco mais sobre o teu negócio hoje, né? Hoje Sim. você tem 2 negócios. Dois certo? negócios principais, sim. E como que você... Acho que eu já sei a resposta, né? A gente falou de equilíbrio aqui, que é a primeira pergunta que eu vou fazer. Como que você consegue fazer a Curva Empreendimentos e a sua comunidade, né? E que, pô... Lidar com obra, a gente sabe que é difícil. Como que você consegue tocar essas duas coisas? Qual que é o segredo desse equilíbrio aí? Eu acho que eu já coloquei um pouquinho o segredo aqui, que o segredo é você também saber, né? Se você tem vários serviços, várias atividades, várias obras, você tem que aprender a delegar. Se você tem 2 ou mais empresas também, você tem que ter seu braço direito, braço esquerdo, tem que ser uma centopeia, tem que ter vários braços que você delega serviço, delega funções e faz a checagem, faz o controle. Você ensina a pessoa, olha, você vai fazer isso. Tá bom. E eu quero esse retorno. Você vai me dar retorno constante, conforme a necessidade ou conforme eu determinei. Tal prazo, você tem que trazer resultado. Uma cadência aí, né? E aí você consegue... isso é difícil também. Tem pessoas que conseguem delegar com maior facilidade. Por exemplo, eu delegar para um correspondente lá em Mato Grosso, outro em Santa Catarina executando obra, você tem que aprender a fazer isso. Eu não aprendi assim, eu já sei, não. Foi um processo. Então, você tem que aprender a delegar, eu penso. Que você delegando e você trazendo, fazendo as checagens, você vai norteando. É igual criar filho, é a mesma coisa. Então, para eu ter a curva educação e a curva empreendimentos, se eu não tenho pessoas que possam me fazer isso, acabou. Não tem como... a gente gerenciar. Esse é um processo administrativo. Por isso que eu falo, você também conhecer um pouco de administração como um todo geral é muito importante. Por isso eu fiz o planejamento estratégico de negócios também para trazer informações naquela época. Foi lá nos anos 2000, começo, que eu falei, eu preciso aprender novas ferramentas também de administração. Porque senão não adianta saber só de obra, né, cara? Porque no final do dia... Se você só sabe de obra, talvez é melhor você trabalhar para uma empresa de engenharia. Exatamente. Mas se você quer ter o seu negócio, você vai ter que entender de obra. As duas ou alguém, coisas. Né? Algum sócio, né? E você vai ter que aprender negócio. Exatamente. Não tem aprender segredo, a administrar. Né? Mas também para você saber delegar, comandar, cobrar, controlar, você tem que saber fazer aquilo. Exatamente. Então eu falo, você quer ser um profissional engenheiro, arquiteto, que seja um administrador da sua empresa? Muito bom. Busque conhecimento. Mas você quer ser também esse administrador que saiba delegar e saiba verificar, controlar e cobrar, você tem que saber fazer tão bem feito ou melhor, de preferência, do que esse profissional. E para isso você tem que fazer esse treinamento. Por isso que eu digo, você fazer um treinamento de execução de obra do começo ao fim é fundamental. Para que você consiga não estar fazendo constantemente isso, mas você consiga delegar, controlar e cobrar os resultados. É básico, é simples. Então, como você... disciplina, né? Disciplina, como você falou também. Como que você consegue fazer isso? Uma das formas é essa. E também tem que conhecer o que você está fazendo. Basicamente é isso. Exato. E, cara, como que foi essa jornada ali... Do teu perfil, né, no Instagram, falando um pouco mais. A gente tá misturando um pouco, depois eu quero voltar na curva educação, na comunidade. Tá bom, falamos sim. Mas eu queria entender essa sua trajetória aí, porque isso é muito mais comum no nicho de arquitetura. Né? Muitos engenheiros ainda têm muito receio. Você entra no Instagram de uma empresa de uma construtora de engenharia e não tem conteúdo, você perde até um pouco de referência, né? E você, poxa, você não só educa profissionais, mas também você está educando através do seu perfil clientes. Clientes, né? E como que foi essa jornada, assim? Sem precisar fazer dancinha no TikTok para conseguir agregar valor. Se bem que eu tenho vontade de vez em quando fazer, mas não fiz ainda. Até outro dia eu estava fazendo um conteúdo em uma das obras nossas, e aí eu chamei um dos colaboradores, vamos falar comigo e tal. Aí os outros que estavam ali próximos prestaram atenção. Ei, vocês não vão fazer dancinha? Eu falei, rapaz, ainda não. Podem cobrar o Renato, galera, daqui um tempo. Mas a parte da comunidade
falando da Curvo, comunidade Curvo, educação, é uma coisa que eu já trago também. Você falou, mas como que os engenheiros tal, não procuram fazer isso? Não é porque não querem ou que não gostam. É porque não tem afinidade ou não tiveram a ligação desde o início. Eu, como professor, desde os 17, 18 anos, com aluno em particular, depois faculdade, tudo, é prazeroso para mim e é fácil, entre aspas, para mim. Se tornou fácil porque é uma coisa que me faz falta, inclusive, quando eu não estou trocando conhecimento com as pessoas. Sua sala de aula virou essa sala de aula. Exatamente. Né, então, a partir do momento que eu parei de dar aula presencial em faculdade, nesses poucos anos atrás, eu fiquei desesperado, cara. Senti muita falta de passar. E outra coisa, um segredinho que eu vou contar aqui só para você e para todo mundo, né? Você estar com pessoas fazendo essa troca, você cresce e rejuvenesce. Eu, quando dava aula na faculdade presencial, normalmente os alunos são bem mais novos e você entra nessa... Você é aquilo, você é a média das pessoas que você convive. Então, eu sempre me senti muito jovem quando estava na faculdade. Até hoje, eu só descubro, eu só lembro... Você é mais jovem, né? Eu sou jovem, eu só lembro que eu tenho a idade a hora que eu olho no espelho, mas eu não me vejo uma pessoa com 60 anos, um idoso, né? Falam um idoso, tá bom. Mas eu tenho essa jovialidade também por essa troca que eu falo. Então, a comunidade Curvo, ela veio suprir primeiro a minha necessidade dessa troca. Depois, a comunidade Curvo também, a gente sente que muitos profissionais, acabam de sair da faculdade e se sentem perdidos. E muita gente traz para a comunidade, faz troca de informações, dá ensinamento. Lá existe o curso de construção residencial, existem vários outros cursos de INSS, curso de contrato, curso jurídico. Legal. Então, isso só agrega conhecimento, só agrega valor. E isso é uma satisfação muito grande ter essa comunidade com pessoas que trocam informações. E eu também cresço junto com a comunidade. É essa a principal função da comunidade, fazer troca de informações e os treinamentos que vão fazer as pessoas pularem etapas de serviços ou de situações que ela pode evitar ou situações que ela pode implementar para crescer mais rápido. Até o exemplo que você estava contando aqui um pouco antes, né? Você conseguiu ajudar uma pessoa da sua comunidade nessa semana. Isso, e quantas outras histórias acontecem dentro da comunidade. Muito interessante isso. Então, bom. Renato, a sua presença, vamos dizer assim, no meio digital ali, crescendo muito sua conta no Instagram, né? Já está ali com mais de 50 mil seguidores, né? E etc., ela veio muito dessa necessidade pessoal, então foi unindo ali a comunidade com a sua vontade de passar conhecimento. E também percebendo que muitos dos colaboradores, ex-colaboradores, ex-alunos, eu sempre fui muito aberto para a comunicação, tudo. As pessoas chegam, às vezes na hora, como eu estou aqui com você agora. Meu celular está desligado ali, se alguém entrar em contato não tem como, deixa recado. E em tempo eu retorno, assim na comunidade também. A gente em tempo traz esse retorno de tudo aquilo que os participantes, os alunos da comunidade têm necessidade, a gente sempre dá o retorno conforme a possibilidade, né? Sim. Então, fazendo essa ligação com a comunidade, você consegue trazer isso. E, para mim, foi uma necessidade, primeiro, de estar transmitindo conhecimento, mas principalmente vendo esses ex-alunos entrarem em contato comigo com várias dúvidas, questionamentos, sobre construção, sobre planejamento. Que você já tinha vivido. Que eu vivo, né? Que eu já vivo. E ainda continua. E vou viver muita coisa ainda. Então eu falei, se essas pessoas estão precisando disso, e são isoladas, né? Às vezes a dúvida de um colaborador, de um ex-aluno, pouco tempo depois outro viria com a mesma dúvida. Eu falei, peraí, se a gente tivesse conversado os três juntos, a dúvida dos dois já seria sanada de uma vez só. E a comunidade acontece muito isso. A gente está discutindo as mentorias que a gente promove à noite, uma vez por semana. Às vezes um aluno traz uma dúvida, um questionamento, e o outro que está participando, está ouvindo, levanta a mãozinha. Olha, eu passei por isso mesmo, não sabia o que eu falei. Já valeu estar na comunidade, só isso, já ganhei um caminhão em cima. Não só de dinheiro, mas de facilidade de tempo,
dessas trocas de informações que a gente faz na comunidade. Então, isso aí começou com esse pensamento de unir conhecimento das pessoas e passar a minha experiência daquilo que eu posso, daquilo que eu sei. Não estou dizendo que sou, é o cara que sabe tudo, não. Mas aquilo que eu sei, está aqui, ó. É o que eu faço na comunidade. Pouco, né? É bastante, pouco, né? A gente sempre acha que não sabe nada, né? Na verdade. E tem muito que aprender, ainda quero estudar muito. Estou estudando ainda constantemente, não paro. Não paro, sempre gosto. E cara, o Renato, para engenheiros, pensa em um engenheiro hoje que eventualmente está até bem posicionado no mercado em termos de demanda, etc., mas ele não tem um posicionamento digital, não tem essa presença online, assim, que dica que você daria, dado que eu imagino que você também deve receber vários clientes para Curvo Empreendimentos a partir do teu perfil ali, né, da sua presença online. Sim. Você comentou, né, que tem outros canais além da indicação e tal. Exatamente. Então, se você quer ser lembrado, você tem que ser visto. E aí existe uma infinidade de formas de você ser visto. E a tecnologia está aí também para te mostrar. O pessoal até brinca, mas ficar fazendo história, selfie, vídeo, colocar, mas muitas pessoas acabam se identificando com aquilo que você mostrou. Não é simplesmente a dancinha, aí não vai se identificar na condição, mas você fazer um conteúdo rapidinho do que você está executando, daquilo que você acredita na obra, porque fazer conteúdo e você se apresentar na rede social, no Instagram, por exemplo, você tem que falar aquilo que você acredita. Que aquilo que você está fazendo, mesmo que aquilo não seja certo, você não precisa preocupar com o julgamento das pessoas, tem que cuidar do seu próprio julgamento. Às vezes o julgamento das pessoas vai servir para você também olhar e refletir, falar, posso fazer diferente. Então, se você é visto, você acaba sendo lembrado. Seja na rede social, que eu acho que é muito importante, e nos serviços bem feitos, que a gente já comentou aqui. E as obras são as histórias, né? São as histórias, são as referências. Que você pode contar ali no dia a dia e tem que arranjar um tempinho para isso também, pensando em crescimento, né, cara? Não adianta só depender do boca a boca, né? Precisa dos outros meios também. Por isso que eu falo, você tem que focar. Eu quero crescer, então eu já vou focar naquilo que me faz crescer. A conduta é outra, né? Não é operar o beabá do dia a dia, né? Acaba sendo isso. Se você não tem foco, acaba pensando com 1000 coisas ao mesmo tempo, sem ter um objetivo principal, fica mais difícil você juntar essas energias, essas forças para crescer, né? Exatamente. E, cara, a gente está chegando mais pro final aqui, Renato, e eu queria fazer algumas perguntas aqui relacionado à sua carreira, que a gente falou um pouco aqui. Só para complementar, então, rapidinho, que você perguntou da comunidade de Curva, então a função principal dela é isso, é trazer essas informações, conhecimento, troca de informações, pular etapas. E a Curva Empreendimentos também, ela executa serviços, mas ela usa de toda a tecnologia possível para também poder se alavancar, poder crescer sempre. Porque você está num estado, está em outro, depois vem para um outro estado, como eu estou aqui em São Paulo, eu tenho que ser visto, tenho que ser lembrado e tenho que mostrar o serviço. E a tecnologia é o grande meio de você mostrar muita coisa muito mais rápido. Então, a gente usa isso, os meios de comunicação, os meios tecnológicos, e mostrar que a Curva também usa a tecnologia, a Curva Empreendimentos, nos seus serviços, nos seus trabalhos. Até ela é seu laboratório que vem dando muito certo. Né? Exatamente, é importante demais. Porque você não só ensina ali na comunidade, mas, cara, você aplica tudo que você está ensinando no outro dia, né? É que eu falei, você só consegue mostrar alguma coisa que você acredita que você faz. Falar alguma coisa que você viu que os outros fazem, não tem a mesma verdade. As pessoas percebem, né, cara? Lógico, é natural, é normal. É muito... E aí eu queria entender agora, entrando na tua carreira ali, qual que foi o momento mais desafiador como empreendedor ali nesses últimos anos? Nesses últimos 40 anos? Nos últimos 40 anos. Os desafios maiores que eu falo são mudanças. As mudanças que a gente faz de conduta, de forma de trabalhar, não só mudança física, vou mudar de cidade, é problema. Mas você mudar de conduta, isso muitas vezes gera insegurança, medo, e muita gente não muda por esse medo. E também pelo novo, muitas vezes gera incômodo. Quando você faz uma mudança, por exemplo, de forma de trabalhar na sua empresa, você implementa um sistema de controle na empresa.
um sistema de contratos na sua empresa que te facilite. Implementa a VOB, por exemplo, na sua empresa. E isso, inicialmente, gera alguns problemas, gera alguns desconfortos. Você tem que ter mais trabalho para poder implementar. E isso gera medo, desconforto. As pessoas refutam, muitas vezes, implementar coisas na sua empresa. Estou acostumado, o que eu estou fazendo está tão bem. É uma conduta muito grande de profissionais. Dizer assim, o que eu estou fazendo já está bom, está dando certo. Né? Então, você não quer crescer, você não quer evoluir. Não, você tem que pensar em crescer e evoluir. Como? Fazendo, implementando as mudanças gradativamente, planejado, e que você desenvolve. E assim que eu fiz ao longo da minha carreira, nesses anos todos. Sempre procurando coisas novas, sempre querendo fazer coisas novas, mas sempre tendo medo, mas sabendo controlar esse medo, sabendo até onde você pode ir. E é dessa forma que eu fiz e faço até hoje, né? E não foram poucas mudanças, né? Já fiz coisa aí que se tivesse que falar tudo que eu já mudei na minha vida... prepara mais 3 aí. Mais 4 horas aqui, né? E aí, especificamente na obra agora, qual foi o momento mais desafiador que você já viveu dentro de uma obra, assim? Um exemplo prático disso, deixa eu me lembrar alguns, né? Porque são tantas muita histórias. Coisa, né, cara? Desafiadores, um dos problemas mais sérios que a gente tem, e desafiadores, são pessoas. Né? Seja a mão de obra, seja o cliente. Eu já tive situações chatas com o cliente, já tive situações chatas com mão de obra. Já tive obra que eu fui fiscalizar, vou colocar um exemplo bem simples, prático, que aconteceu comigo. Projeto arquitetônico pronto, aprovei, fiz o cálculo estrutural, que eu desenvolvo também cálculo com sistemas. Né? Quando começaram os sistemas, eu tinha sempre eles à mão e apresentei as pranchas todas de locação de obra. E sempre orientei a mão de obra, porque eu era só responsável técnico dessa obra que eu estou colocando exemplo. Eu não era o executor, não fui contratado para executar a obra, só a responsabilidade de fiscalização daquilo que eu planejei, que eu projetei. E sempre orientei os construtores, e nessa obra eu orientei, olha, você vai fazer a escavação de fundação, era uma casa pequena, não era muito grande. Aqui tinha umas 20 e poucas sapatas, está aqui, você vai escavar, colocar essas sapatas, amarrar a ferragem, assim, sempre orientava a mão de obra, porque principalmente quando se desenvolvia os sistemas, muita mão de obra não sabia ler aquilo que estava formatado daquela forma. Então, comum, né? eu sentava, como eu gosto de ensinar, sentava com a mão de obra e eles gostam. Você gosta de aprender alguma coisa, que alguém chega para você, voluntariamente te ensina. Então, eu chegava com o mestre de obra, com o pedreiro, com o armador, aqui está dizendo isso, tantos ferros de tanto, esse N aqui, a numeração, tem a tabelinha, explicava tudo e aí passava, quando você tiver com essa ferragem amarrada e colocar na caixaria, preparando já para concretar daqui uns dias, você planeja junto com o proprietário que vai concretar, me avise que dia que você está pretendendo concretar, porque no meu planejamento eu vou fiscalizar a obra antes, verificar a ferragem com você, te ajudar alguma coisa que você fez de errado ou eu fiz de errado no projeto, eu quero corrigir. Então, antes de concretar, como eles falam, antes de fechar lá, eu quero olhar tudo. Tá bom? Tá bom. E ele não liga, não entra, será que parou a obra? Passado alguns dias... aconteceu, né? Você tem uma ideia de quanto tempo ele leva para fazer. E aquela obra ali não estava. E a gente já tinha controle. Eu tinha, na época, não tinha os grandes computadores, não tinha os grandes sistemas, mas eu tinha as fichas de todas as obras e eu sabia como que estava o prazo normal da obra. E ele não me chamava, eu fui lá ver. Já tinha sido concretada a fundação, já estava levantando paredes da casa. Eu falei, rapaz, você não fez isso comigo. Fiz sim, doutor, mas eu fiz a ferragem, tal. Aí eu comecei a conferir. Eu não me lembro se eram 3 ou 4 sapatas faltantes. Falei, mas olha aqui, cadê essa sapata? Eu conversei com o proprietário, com o seu, não lembro o nome dele, não vou falar o nome. E nós achamos, olha só, o achismo, né? Nós achamos que estava exagerado o seu cálculo. Aí você perguntou para mim, uma situação extrema que você teve que tomar uma atitude. Que atitude que eu tomei? Mandei parar a obra, chamei o cliente, falei, se você quer que essa obra continue e continue certa, nós vamos quebrar aqui, nós vamos refazer isso, ainda vou quebrar mais umas 2 sapatas para verificar se a ferragem de viga está correta. Se você aceita bem, se não aceita, eu estou tirando meu RT e estou denunciando você pelo serviço que está sendo feito em desconformidade com aquilo que foi... Combinado. Não combinado, foi assinado em contrato da RT, responsabilidade técnica. Essa foi uma situação
extrema que eu tomei. Tive que ser firme, lógico que eu falei com toda a educação, mas às vezes você tem que tomar atitude. Muitos profissionais acontece da gente correr do problema. E um exemplo que eu tive que meu pai falava para mim, que a gente quando pequeno vivia muito em mato, tudo, e no mato às vezes tinha algum boi, alguma outra coisa que estava solto. Então ele falava: filho, se você vir que tem um boi, um touro, qualquer desses animais que está vindo correndo para cima de você, você não tenta correr dele, não tenta ir pro lado da cerca, porque ele vai te pegar. E vai mesmo, vai te pegar. Então, se ele vai te pegar, corre para cima dele. Então, se você correr para cima dele, ele vai se assustar, ele vai desviar de você na hora. E isso são os problemas da nossa vida. Se a gente tem um problema que a gente está vendo que ele está vindo para cima da gente, não fuja dele, enfrente. Se você enfrente, a chance de você resolver esse problema se torna muito maior e da forma melhor possível. E é o que você faz em obra também. Às vezes você se depara com esse tipo de problema. Sim. Como esse exemplo que eu coloquei. E não ter medo também, atitude, né, cara? Não tem porque que ter medo. Tem muitos profissionais que têm receio de ter esse confronto que, de forma educada, obviamente. Uhum. Mas no final do dia, é o nome dele que tá ali, é um serviço dele. Não, e ele é a vida dele, é a vida dele. E é não melhor perder uma obra, né? Muitas vezes. E nem sempre você tem que ser tão educadinho, né? Às vezes a firmeza, dependendo do nível de conversação, você tem que ser firme mesmo, né? Do jeito que a gente sabe como que é em que obra, precisa, né? às vezes, né? Exato. Infelizmente, às vezes você tem que ser enérgico. Como você cria o filho, às vezes com rigor. Precisa dessa firmeza. A firmeza é muito importante. Não a falta de educação, o xingamento, aí você perde toda a razão. Aí pode esquecer. Mas ser firme, e se o cara fala alto com você, ele tem que te escutar, né? Se ele está falando alto, você tem que fazer o quê? Para ele te escutar, você tem que falar mais alto que ele. Não só na forma, tom, né? No tom, mas no que você está falando para ele. Então, são coisas de vida. Né? E, cara, na sua visão, a gente falou de muitas coisas aqui que eu tenho certeza que foi bastante aprendizado para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu espero desde contribuir. O sentido de mentalidade, de como gerenciar um negócio, né? De como gerenciar uma obra. Mas se você pudesse resumir algumas coisas aqui, o que o empreendedor do nosso setor ele precisa ter para ter sucesso? Assim, se você pudesse compilar tudo que a gente falou aqui. Algumas coisas que eu considero fundamentais. Primeiro, o equilíbrio. Você equilibrar tudo que você faz na sua empresa, seja de tecnologia de informação, seja na tecnologia de material, seja na mão de obra, treinamento de mão, tudo tem que ter equilíbrio. Compra de material, contrato com o cliente, lida com o cliente. Então, o primeiro ponto que eu considero muito é o equilíbrio. Segunda parte, se você quer crescer, escalar, não seja aquele que está executando tudo. Você tem que, de alguma forma, com os treinamentos, com o aprendizado, com experiência, com troca de experiência, você tem que se forçar a aprender a delegar. Aí você consegue crescer e escalar. Então, você ter equilíbrio, você aprender, você saber delegar e você sempre buscar treinamento, sempre buscar conhecimento, sempre buscar trocar informações. Tem muitos profissionais que têm vergonha de falar, é característico da pessoa. Né? Então, faça um curso de oratória. Não é para você sair num palanque conversando, falando para todo mundo, mas o curso de oratória te ajuda muito a você se comunicar, a falar mais. Tem uma brincadeira que a gente fala também. Qual que é a diferença entre a galinha e a pata? A pata bota um ovo muito maior e muito mais consistente, né? Só que quem que grita a hora que bota o ovinho pequenininho? É a galinha. Então, a galinha é sempre mais lembrada do que a pata. Sim. Então, se você é um profissional que é calado e fica ali na moita, você não se destaca, você não é visto, não é lembrado. Então, também você tem que aprender a se comunicar, a botar a sua presença, a se destacar. Não é ser melhor que ninguém, é melhor que ninguém. Não é nem aparecer, né, cara? Mostrar que você é profissional, né, cara? É mostrar o seu serviço. O seu serviço tem que ser visto. Muitas coisas você implementa na obra para melhorar para o seu cliente, para você ganhar tempo, ganhar dinheiro, economizar em obra. Quanta economia a gente não busca e consegue fazer na obra e às vezes o cliente não nem fala sabe. Para o cliente. Faz favor. Se eu economizei um palitinho, falei, olha, economizei um palito por isso, que legal, né? Tem que valorizar o seu trabalho. Então, eu falo assim, em resumo de tudo aquilo que a gente falou, são os principais elementos, né, para a gente fazer. Sempre aprender o novo, sempre treinar, sempre buscar conhecimento, sempre buscar experiência dos mais velhos.
é muito importante também. E manter e orquestrar tudo isso, que é o equilíbrio, né? É equilíbrio. Exato. A filosofia japonesa, por que eles respeitam muito os anciãos? Por que eles conversam muito com os mais velhos? São respeitadíssimos, são quase que colocados no pedestal, porque eles sugam a experiência de vida para ter uma vida melhor. E na obra, no projeto, em escritório também. Procure ter conhecimento de outros parceiros para trazer coisas novas para você e você também contribuir. Sempre não ser egoísta, só querer para você. Sim. Contribua também, participe das comunidades. O efeito multiplicador vai ser muito maior. Por favor, né, cara, muito melhor, é muito melhor. Essa é o resumo que eu coloco assim para os profissionais. Né? Legal. E você queria falar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Algum ponto que a gente não abordou aqui? Ixi, como eu falo, a gente acaba até esquecendo o que a gente abordou, deixou de abordar. Mas eu acredito que é isso, é a principal mensagem que a gente tem para colocar. E a gente se coloca à disposição também para as pessoas que querem conhecer mais o nosso trabalho, que querem trocar mais informação com a gente. Como que quem tiver interessado, como que a pessoa pode entrar para a comunidade? No Instagram, lá, eng.renatocurvo, é só entrar ali, já tem na bio ali a descrição, ele pode entrar e conhecer tudo, a gente mostra tudo e ela pode entrar tranquilamente para a comunidade e participar e trazer conhecimento para nós também. E a gente, de tudo que a gente tem, a gente está passando também para os participantes, para os alunos da comunidade. Participe com a gente que você vai pular muitas etapas também dessa experiência, desse prazo de vivência de obra. Né? Então, se você quiser aprender com esse carinha aqui, que tem somente 40 anos de experiência... 40 e poucos, né? 40 e poucos já, eu comecei com 15 anos. Ainda vai vir mais 50, né? Então... Vem mais 50. Eu estou me preparando psicologicamente, fisicamente e tecnicamente, sempre, para viver mais 50 anos com saúde, vivendo em obra, vivendo em construção e vivendo em transmissão de conhecimento. É o prazer e a vida é tão boa, tão gostosa, que eu tenho certeza. E tudo aquilo que você profetiza constantemente, normalmente acontece. Você vai ver daqui, você vai estar novo ainda, vou chamar um velhinho de 105 anos. O Vamos Renato lá fazer um novo papo, Renato. Eu chego aqui, vou estar firme e forte. Legal, cara. Bom, muito obrigado pelo papo, Renato. Que agradeço, foi um super prazer muito. Conversar com você. Acho que todo mundo aqui conseguiu aprender bastante com a tua história, né? E acho que a mensagem principal aqui que o Renato comentou, gente, se vocês olharem para a história dele, né? Ele sempre estava tentando buscar se aperfeiçoar, transmitir o conhecimento. Então, essa busca por tentar ser melhor, independente se você está com medo do que as outras pessoas vão achar, é o que vai te fazer ter sucesso, independente do que seja sucesso para você. Para mim é uma coisa, para o Renato é outra. Exatamente. Mas o importante é ter essa coragem, tirar a bunda da cadeira e realmente fazer acontecer, né? E só mais um recadinho que eu sempre procuro dar. Não coloque excesso também em viver para o trabalho, para a profissão. Não se esqueça da sua vida. Tudo é equilíbrio na vida também. Tenha qualidade de vida desde sempre. Agora eu estou mais novo, posso trabalhar mais? Trabalhe um pouquinho mais. Você não pode reservar o sábado e o domingo? Reserve o domingo para você. Então, a partir do momento que você pode, você aí reserva o sábado e o domingo. E, de repente, meio de semana ainda. Então, qualidade de vida é fundamental para que a qualidade do trabalho... É uma maratona, né? E você não pode viver em função dele, senão você vai olhar lá para trás e vai falar, gente, e aí? E agora? Já foi. Já foi. E eu, graças a Deus, eu falo, já errei muito na vida, errei na profissão, errei em obra, ninguém é perfeito. Mas eu tenho orgulho de dizer, eu olho para trás e falo, tudo que eu queria fazer eu já fiz e quero fazer muito mais ainda. E pense assim para você ter uma vida melhor. A vida é muito bela, muito boa para ser vivida. Pense nisso. Aí, recado dado. Boa, Renato. Pessoal, agradeço vocês mais uma vez por terem acompanhado a gente aqui. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify, aproveita para seguir agora, tá? Para seguir a VOB, é @VOBBR. O meu Instagram, @italo.s, Ítalo com YTH. E Renato, eng.renatocurvo. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por esse papo especial. Renato, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e fico feliz. Vamos que vamos. Boa. Cara, brigadão aí. Obrigado, viu?